Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, eu sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Não só facilita, como sou o professor de língua portuguesa que mais entrega conteúdo gratuito aqui nesse negócio chamado YouTube. E na aula de hoje, você vai corrigir junto comigo a resolução da prova da Prefeitura de São Bento, no Maranhão, tá? Para o cargo de professor da educação infantil. Esta aula que você está assistindo comigo, ela está na playlist Resolução de Provas da banca JK, ou seja, Juscelino Kubitschek. Sem mais delongas, vamos à correção da prova, que tem algumas questões que são polêmicas. Então vamos lá. Primeira questão, como a Juscelino Kubitschek sempre faz, aborda aqui um fator de compreensão textual, tá? Então eu tenho que ler o texto e saber do que se fala, né? Então vamos aqui aos itens e correlacioná-los com o texto. Especialistas afirmam que já existe uma língua chamada brasileiro presente na principal ex-colônia portuguesa. Isso é mentira, porque olha só, a língua de Portugal não nasceu exatamente em Portugal e o Brasil, a principal ex-colônia portuguesa, fala o idioma cada vez mais se modifica e será chamado no futuro breve de brasileiro e não mais de língua portuguesa, tá bom? Então é em um futuro breve. Então não é que já existe, é em um futuro breve, tá bom? O autor do texto defende a implementação de uma língua chamada brasileiro a contragosto dos lusitanos. Vamos ver aqui. São visões que talvez mexam com o orgulho do lusitano, povo que construiu o primeiro Estado moderno europeu e deixou nos continentes americano, africano e asiático marcas profundas de sua cultura e também da dominação pela força. O defensor dessas visões, porém, é justamente um português, o linguista Fernando Venâncio, e ele teve publicado recentemente no Brasil um livro, Assim Nasceu uma Língua, da editora Tinta da China. Venânculo argumenta, apoiado em diversos estudos acadêmicos e registros históricos, que o idioma português nasceu em um território do qual somente uma parte é atualmente Portugal. Veja que a letra B também não condiz, né? Porque nós não encontramos que o autor do texto defende a implementação de uma língua chamada brasileiro. Letra C, a possibilidade de uma língua futuramente ser chamada de brasileiro é defendida por um linguista lusitano, apesar de a ideia ser desconfortável para estes. Sim, o povo de Portugal ficará desconfortável, mas é uma probabilidade. Então, primeira questão, alternativa correta, a letra C. É perceptível que esse texto não me convence de nada. Essa prova é de um aluno, tá, que me enviou. O aluno marcou argumentativo, mas a resposta é expositiva, que só expõe, não me convence sobre nada. A alternativa correta para 2, letra A. Questão 3, vamos lá. A simples ideia de que algum dia um idioma estrangeiro possa ter sido a língua de Portugal é-nos insuportável. Ó, é-nos insuportável. Tá? Então vamos ver aqui que vai falar, a questão gira em torno da colocação dos pronomes. Então vamos agora falar exatamente sobre isso. A próclise é obrigatória. Primeiro que nem ocorre próclise, tá? O que é a próclise? É quando esse pronomezinho nos, são 8 na realidade, né? São 8 pronomes. Quais são os 8 pronomes que podem se colocar antes, no meio ou depois do verbo? Então você já anota aí, são 8, ó. Me, te, se, nos, vos, ó, a, li. Meter-se nos vos ou ali. Esses 8 pronomes, eles se colocam antes de um verbo, no meio de um verbo ou depois de um verbo, tá bom? Dando seu nome assim de colocação pronominal. Os 3 casos chamam-se próclise, ênclise e mesóclise, ou próclise, mesóclise e ênclise, tá bom? Eu vou deixar um card passando aqui em cima, tá bom? Para que você possa assistir a essa aula. Ou vai estar desse lado, ou vai estar desse lado aqui, tá bom? Sobre colocação pronominal. Clica no card e assiste a aula porque ela é muito boa. Vamos lá entender então essa questão. O que acontece aqui é que não ocorre próclise, mas sim uma ênclise. Então a letra A está incorreta. Tá bom? Letra A incorreta. Vamos para a próxima questão.
Próximo item. A ênclise foi utilizada corretamente, porque o verbo está no futuro. A ênclise foi usada corretamente, mas o verbo não está no futuro. Tá bom? Vai estar no presente. A próclise foi impedida devido à inversão sintática da oração. Faz sentido a letra C, tá? Por quê? Diz a regra que eu não posso iniciar enunciados com pronomes oblíquos átonos. Então, dizer, por exemplo, te amo é errado. Por quê? De acordo com a gramática normativa, eu não começo enunciados com pronomes oblíquos átonos e você vai assistir na aula que eu acabei de assistir a aula que eu acabei de colocar o card aí. Então, assiste a aula que você vai entender essa regra, tá bom? Vamos lá então. Então, letra C, probabilidade. A ênclise ocorre porque o verbo inicia a oração, verdade. E há palavras atrativas antes dele. Preste atenção. Se o verbo inicia o enunciado, eu tenho que ter ênclise. Mas, olha só, e há palavras atrativas antes dele. Se há palavras atrativas antes, então deveria ocorrer próclise e não ênclise. Então, isso aqui descaracteriza a questão de número, aliás, a letra D da questão 3, ficando assim como correta a letra C de certo, tá bom? Então, a alternativa correta para essa questão, letra C de certo. Ok? Pronto, fechamos mais um item. Eu vou pedir só um minutinho, porque a minha mesa digitalizadora aqui, ela parou de riscar, e o que é que eu vou fazer? Eu só vou abrir e fechar aqui novamente o material, certo? E nós já damos continuidade, isso é coisa rápida, tá? E aí, para que ele pare com esse equívoco, tá certo? E a gente já continua, quem sabe, né? Faz aqui ao vivo. Então, vamos embora. Vamos aqui salvar novamente esse material para que você possa corrigir junto comigo, tá? Ele já vai abrir o outro. Pronto, já está tudo certo. Você acompanha comigo a correção. Vamos lá? Dar continuidade à nossa correção. Vamos para a questão de número 4 agora. A respeito, deixa eu pegar a canetinha aqui, pronto. A respeito da morfologia e do processo de formação das palavras na língua portuguesa, é correto afirmar que, vamos lá, prefixos e sufixos são partes indispensáveis de qualquer palavra. Olha, indispensável de qualquer palavra não. Tem palavra que não precisa de prefixos e sufixos, tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos citar um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma parte em branco aqui para poder riscar para você. Pronto, vou pegar aqui onde estava essa parte da colocação pronominal. Vou deixar ela aqui em cima. Vamos lá. Então, por exemplo, eu tenho uma palavra leal, não é? Eu não precisei acrescentar nada, mas eu posso acrescentar. Então, é parte indispensável? Não. Prefixos e sufixos são partes dispensáveis, não é? Então, ó, leal, eu posso colocar dade. Botei um sufixo. Lealdade, mas eu coloquei porque eu quis. E eu posso também colocar um prefixo. Deslealdade. Então, perceba que eu posso dispensar, ó, são dispensáveis, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer também para você? Preste atenção. Eu vou colocar também um card aqui, ou aqui, certo? Falando sobre processo de formação das palavras. Quer entender? Clica nesse card, porque a aula é muito boa, tá bom? Então, vamos lá dar sequência a nossa aula nessa nossa correção. Tá bom? Vamos lá. Então, dando sequência aqui, já eliminei a letra A. Na questão 4, vou para a letra B. A desinência nominal não é responsável por criar uma nova palavra, mas sim para indicar o gênero de palavras anteriores. Deixa a letra B, daqui a pouco nós conversaremos sobre ela. A palavra planeta possui uma desinência nominal. Preste atenção no que eu tenho que dizer agora para você, tá? Eu não sei qual é o gabarito. Eu acredito que o gabarito tenha sido a letra C de certo. Eu acredito, tá certo? Mas tem um detalhe aí, preste atenção. O que são as desinências nominais? São partes de uma palavra que indicam o gênero e o número, certo? Então, vamos lá entender isso aqui. Quando eu coloco aqui a palavra menino, ó, menino, vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para você. Vamos lá, menino, meninos, pronto. Eu vou colocar o O separado e botar o S separado. E coloco meninas também, certo?
para que você já entenda porque eu botei o A e o S separados. Tá bom? Vamos lá. Ó, o que é que acontece aqui? Preste atenção, tá? Quem é que indica o gênero da palavra? É o O ou o A. O e A, neste caso, são desinências nominais de gênero. Pronto, indica o gênero mesmo, tá? E o S indica a desinência nominal de número. Ou seja, a palavra está no plural, não é? O que é a desinência, como eu falei, é a parte da palavra, certo? Desinência nominal de gênero, desinência nominal de número. Pronto, fechamos isso aqui, certo? Deixa eu apagar porque eu vou dar um próximo passo para você entender essa questão bem direitinho. Então, vem comigo aqui. Só que, dentro de nomes que eu não encontro o gênero oposto, como, por exemplo, a palavra casa. Pronto. Eu não encontro aqui na palavra casa o gênero oposto. Eu tenho menina, é feminino, e menino é masculino, tá certo? E casa. Ó, eu não tenho caso. Até tenho, mas não é o masculino de casa. Então, o que é que acontece? Esse A, que supostamente indicaria o gênero, não indica o gênero. Indica uma desinência, desinência não, indica uma vogal temática. Vogal temática esta que aparece nos verbos, tá certo? Então, desculpa, quando eu vou para a letra D, é assim, a palavra planeta possui uma desinência nominal, veja só. Ao pé da letra não, porque eu não tenho planeta, ó. Então, esse A aqui, ele se caracteriza como uma desinência, se caracteriza como uma vogal temática, perdão. Por que vogal temática? Porque eu não tenho a palavra do gênero oposto, como a palavra casa. Porém, eu acredito que o gabarito, que eu não tenho em mão, tenha saído letra D, tá certo? Ou letra C. Na língua portuguesa é impossível criar novas palavras. Não, claro que é possível, certo? Professor Arthur, por que o senhor deixou a letra B aqui guardada? Vamos ver. Desinência nominal não é responsável por criar uma nova palavra, mas sim indicar o gênero de palavras anteriores. Aí veja só. Ela indica o gênero, mas indica também o número. Então, assim, se foi a letra B de bola, está incompleta. Essa é a resposta. Ela está incompleta. Tá certo? Porque ela indica o gênero e o número, mas não é de palavras anteriores. Certo? É da palavra primitiva. Então, o que é que elimina a letra B de bola? Responsável por criar novas palavras? Não. Quem cria novas palavras são os sufixos ou os prefixos, aquilo que eu coloco antes e depois. Então, acredito que não tenha saído letra B, eu acredito que o gabarito tenha saído como resposta a letra C de certo? Mas é uma questão que não está bem elaborada, que para mim, essa questão, ela cabe um recursozinho. Certo? A aluna marcou letra C, né? Pronto. Então, se a aluna marcou a letra C, né, ela percebeu exatamente isso que eu estou dizendo, tá certo? Para essa terceira questão. E aí, o que é que eu quero dizer a você? Tá? Se você necessitar errou essa questão, né, que eu não sei qual é o gabarito, certo? E precisar de um recurso, eu faço o recurso, né? Nós negociamos, vemos um valor e eu te ajudo dentro dessa realidade, tá bom? Então, como é que você faz se quiser entrar com recurso? Fala comigo aqui, ó. 83996637794, eu prontamente te atenderei. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 5. Vamos aqui para a questão de número 5, só um minuto. Ver sobre o assunto que essa questão trata, certo? E dar a resposta correta a ela. Então, foi uma questão, bem rapidinho, voltando aqui à questão 4, foi uma questão que não saiu muito ok. Então,
o gabarito pode sair B ou C. B ou C, tá? Não sei, né? B ou C, mas para mim, ambas estão incorretas. Você pode me dizer aí, fala comigo no WhatsApp e diz o que aconteceu, tá? Vamos lá. Questão de número 5. Associe corretamente a frase às suas classificações às orações subordinadas. Vamos lá. Aqui o que é que você precisa entender? Perceba que no item 1, essa palavrinha aqui é uma conjunção integrante. Como é que eu sei que é uma conjunção integrante? Porque ela é substituída pela palavra isso, né? Maria de Fátima tinha certeza disso. Certo? Maria de Fátima tinha a certeza disso. Pronto. Sempre, sempre, sempre que eu tiver uma conjunção integrante e antes dessa conjunção integrante tiver uma preposição, eu tenho que olhar para o termo que vem antes. Se for um nome, então eu tenho uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? Então, qual é a estrutura de uma oração subordinada substantiva completiva nominal? Ela é composta por uma conjunção integrante, uma preposição antes e um nome. Nome, preposição, conjunção integrante. Então, ela é completiva nominal, a primeira, tá? Então, a primeira é letra A. Né? Que está aqui, ó, seguindo a classificação, tá? Estudou bastante para quê? Esse para quê pode ser substituído por a fim de. Então, se a fim de, ela é final. Então, a segunda é C. Então, ficou A, C até agora. Vamos ver aqui a resposta, a gente já acha uma AC. Ó, A, C. Letra D é a resposta correta. Vamos entender aqui? Terceira, disse isso. Veja que esse que pode ser substituído por isso, da mesma forma do item 1. Toda vez que eu tenho um verbo e depois desse verbo eu tenho uma conjunção integrante, então eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É regra. Verbo, CI, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tá bom? Saímos cedo porque precisávamos resolver alguns problemas, né? Então, saímos cedo. Olha esse porquê aí, ó. Esse porquê vai denotar uma causa. Poderia denotar uma explicação, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Então, aqui ficou causal, expliquei todas as questões, todos os itens. Vamos para a sexta questão, que diz assim: assinale a opção em que a concordância verbal se dá de acordo com a norma culta. Vamos lá. Letra A. Haviam 20 moradores naquele prédio. O verbo haver, quando ele está no sentido de existir, existiam 5 pessoas naquele prédio, tá? Existiam. Então, ele fica no singular. E isso está incorreto, porque ele está no plural. Fazem 2 horas do ocorrido. O verbo fazer, indicando tempo passado, fica no singular. Faz 2 horas do ocorrido. Deve haver 8 pessoas interessadas, só não sei quem. Deve haver. Verbo haver no sentido de existir, sempre no singular, e ele transmite a impessoalidade para o outro verbo. Ou seja, o verbo que está ao lado dele também tem que ficar no singular. A alternativa correta da sexta é a letra C. A letra D já é o contrário, ó. Devem haver. Não, devem haver não, deve haver. Tá bom? Então, fechamos aqui mais um caso. Quanto à regência do verbo assistir, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. O verbo assistir que apresenta 3 transitividades, né? Verbo intransitivo, vou botar aqui do lado, ó, no sentido de morar, tá? Verbo transitivo direto no sentido de socorrer. Verbo transitivo indireto no sentido de ver. A enfermeira assistiu o paciente. A enfermeira socorreu o paciente. Veja que entre o verbo e o paciente não tem preposição. Se não tem preposição, ele está correto, porque ele é um verbo transitivo direto. Professor, eu não sei essa parte da transitividade do verbo transitivo direto. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Aqui no canal tem muitos vídeos falando sobre isso. Tá? Eu tenho que procurar para encontrar este vídeo e se eu encontrar, eu deixo no card aqui também
tá certo? Pronto para você aí assistir, tá? Mas aí eu tenho que procurar porque são muitos. Vamos lá? Vamos dar sequência? Aí eu encontrando eu boto, né? Já é o terceiro vídeo que eu boto no card para você assistir e entender, tá bom? Você assistiu a partida ontem? Então, ó, isso é questão de regência, né? Pronto. Quem vê, vê A. Assiste A, na realidade. Partida tem artigo A, junto os dois, vai ter 60 graus, está correto, ele quer incorreta. Este famoso cirurgião mora em São Paulo, assiste em São Paulo. Botei aqui, ó, morar. No sentido de morar, ele pede a preposição em. E no sentido de ver, ele pede a preposição a. Tá? Assistimos a essa peça, a essa série inteira, isso é um D. Se assistir estiver no sentido de ver, tem que ter um A. Assistimos a essa série. Então, a alternativa incorreta, letra D, porque deveria ter um A e não tem. Oitava e última questão aborda a questão da acentuação e ele quer aquela que segue a mesma regra, certo? Vamos lá, vamos eliminar já algumas aqui, ó. Começar pela letra D, tá? Já é um monossílabo. Armazém e café são oxítonas. As regras são diferentes. Oxítona em E, oxítona em EM e monossílabo. Café, oxítona em E. Fé, monossílabo em E e pés, monossílabo em E. São regras distintas. Cajá, oxítona em A e já, monossílabo em A. Café, oxítona em E. São regras distintas. Estão todas acentuadas corretamente, mas por regras distintas. Cajá, oxítona em A. Inglês, oxítona em E. E alguém, oxítona em EM. Aqui segue a regra das oxítonas. Tá bom? Então, prova da banca Juscelino Kubitschek, aí da Prefeitura de São Bento, no Maranhão. Prova corrigida agora, com muito sucesso, com muito carinho para você. Espero que você tenha gostado, tá? Vou terminando esse vídeo e já segue esse canal, tá bom? Compartilha esse vídeo. E é como eu sempre digo, ó, faz o A, vem arturizar, cola em mim que é sucesso. Se você tem dificuldade em língua portuguesa, faz o seguinte, me manda aqui um WhatsApp aqui, ó, nesse número, 83996637794. Sabe por quê? Eu tenho uma mentoria pronta para você. Só confia no que eu estou te dizendo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Eu estou aí e também já me segue no Instagram. Valeu, até a próxima.